Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. É tão gostoso, né, irmãos, a gente ver o cuidado de Deus perto da gente, né? Quando é com a gente é muito bom, mas quando a gente vê também o Senhor cuidando dos nossos, é muito bom a gente saber que Deus, Ele estende a mão sobre cada um de nós. Ele cuida desde nós, aos nossos familiares, aos nossos sobrinhos, aos nossos amigos, a todo mundo. E o Senhor não nos desampara em nenhum só momento. Tão falho que nós somos, né? E o Senhor, Ele é cuidadoso e zeloso. E que nós também possamos desejar viver o melhor de Deus ainda nessa terra. Por mais que, olhando para as circunstâncias, a gente vê e parece que não vai dar certo, parece que as coisas não vão fluir. Na minha e na tua mente pode até parecer que as coisas não vão fluir, que as coisas não vão dar certo. Mas quando o Senhor, Ele olha para uma circunstância na minha e na tua vida, o Senhor olha e vê lá na frente a gente contemplando e vivendo o milagre. A gente vivendo experiência que talvez a gente não planejou viver, mas o Senhor tem para a nossa história. E esse é o Deus a qual nós servimos. Irmãos, abra as vossas Bíblias em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até ao versículo 8, onde a palavra do Senhor Jesus nos diz: Aconteceu que à noite apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, a apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto que irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, observando essa palavra, eu estava analisando sobre os fardos, as angústias, os desânimos e as desesperanças que nós carregamos em meio à caminhada. A gente está vivendo em um tempo, esses dias eu comentei com as irmãs aqui no círculo de oração, em que parece que um dia a gente está mais cansado e sobrecarregado que o outro. Parece que a luta que nós vencemos hoje, em vez de nós deixarmos ela e nos olhar para o céu e ser grato a Deus por termos vencido, parece que a gente pega a de hoje, coloca em cima da de amanhã, e assim a gente vai colocando uma luta em cima da outra. E aquilo vai virando uma coisa na nossa mente, no nosso coração, vai cansando a nossa alma, vai fadigando a nossa caminhada. E dia após dia, alguma coisa tem arrancado a nossa força. Eu queria perguntar para mim e para você esta noite. Analise o teu coração e pergunte: o que tem arrancado a minha força? Por que dia após dia, ao invés de eu ter a minha força renovada, por que eu estou sentindo como se meu coração estivesse ao último pique de dar o último fôlego de vida? Dia após dia nós lidamos com situações na nossa vida, irmãos, que nós pensamos que nós não vamos dar conta de lutar, nós não vamos dar conta de conseguir, nós não vamos dar conta de vencer. Dia a dia nós nos pegamos vivendo guerras tão grandes dentro de nós, que parece que nós vamos ser sucumbidos com essas guerras. Ontem e hoje eu fiz algo que eu precisava, eu pedi para o Senhor. Eu estava agoniada dentro de mim mesma, eu estava muito nervosa, muito aflita dentro de mim mesma, eu estava gelada.
E meu coração ele estava tão acelerado que eu pensei, Senhor, será que eu vou morrer, eu vou infartar, vai acontecer alguma coisa comigo? E eu fiquei atordoada por estar vivendo isso e apertada por estar sentindo isso e ao mesmo tempo desesperada por não entender como controlar isso. E antes de ir para o trabalho eu ajoelhei e falei, Senhor, hoje eu só queria te pedir uma coisa. Eu não estou tendo controle na minha mente, no meu coração e no meu corpo. Mas eu quero te pedir que o Senhor entre na minha mente, que o Senhor visite o meu coração e que o Senhor acalma o meu corpo. Só te peço que o Senhor me faça sentir essa leveza. Eu quero viver isso hoje. Irmãos, foi tão sobrenatural. Eu passei a manhã e fui para casa feliz por não ter sentido aquela agonia que eu estava sentindo. Quando eu cheguei à tarde, eu falei, Senhor, toma a minha tarde também nas tuas mãos, porque alguma coisa, irmão, parece que descontrola dentro de nós e a gente fica tão agoniado que a gente não consegue controlar. E eu falei, Senhor, eu sei que eu já te pedi para o Senhor cuidar do meu dia. O Senhor cuidou da manhã, eu venci e eu te agradeço. Mas, Senhor, toma a minha tarde nas tuas mãos também e eu creio que o Senhor vai fazer. Irmãos, e vivendo essas angústias, essas desesperanças que nós estamos vivendo, aqui a gente vê quando a palavra fala sobre essa busca de Pedro a pescar. Talvez Pedro, cansado, afadigado por estar tentando pescar e não conseguia, talvez ele olhando para aquela situação e não via esperança. Aí o Senhor chega a Pedro e fala assim, Pedro, lança a rede. Ele olha para o Senhor e fala assim, Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu tentei este negócio a noite toda e enquanto eu tentava, não deu certo. Mas, aí Pedro olha para Jesus e fala, mas, porque tu estás me pedindo, eu vou fazer. Irmãos, quando eu olho para essa palavra e vejo Pedro falando isso, eu olho para Pedro olhando assim, olha que desilusão, olha que desesperança, olha que desânimo, se até este momento eu não consegui. Deixa eu te falar um negócio, chegou alguém aí que vai mudar o percurso desta noite, e amanhã eu não vou contar o sofrimento que eu vivi, mas eu vou chegar contando, olha aqui gente, o Senhor foi por mim e eu trago nas minhas mãos fartura. Irmãos, falta-nos ter essa autoridade na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos passando por situações na nossa vida, nós estamos passando por momentos na nossa vida e a gente se frustra ao ponto de não conseguirmos nos mexer diante daquela situação. Aí o Senhor vem e fala bem baixinho no seu ouvido que vai fazer algo por você e você continua encurvado, entristecido, sem saber se realmente você pode sair dessa situação. Mas deixa eu te falar um negócio, quando nós olhamos para a situação que nós estamos passando, nós olhamos para Ele falando assim, olha, até este momento eu vivi isso, mas neste momento eu entrego para o Senhor, eu confio que Ele vai fazer e eu confio que Ele vai fazer algo diferente na minha vida e que eu não vou mais ser vítima dessa circunstância. E nós somos vítimas, irmãos, 24 horas da nossa vida, diariamente, nós somos vítimas de alguma coisa que acontece dentro de nós. Vocês sabiam que a angústia, tristeza, desesperança, ela enfraquece o nosso coração e desmotiva a nossa alma. Quanto mais triste o nosso corpo fica, quanto mais triste o nosso coração fica, a nossa alma se entristece, porque a nossa alma ela se alegra quando nós olhamos para o nosso corpo e falamos assim, há alguém que habita dentro de mim, que é mais poderoso do que essa situação que está na minha vida. E é disso que a nossa alma se fortalece, da esperança e da confiança que nós temos, que por mais que nós não vemos as coisas acontecer em meio à situação, há um Deus que alcança muito além daquilo onde a nossa mente e o nosso coração pode ir.
E outro exemplo, irmãos, que nós conhecemos, quando Elias chega àquela viúva, e ele vai falar com a viúva, ele vai e fala o que ela precisava, e ela fala que estava devendo, e ela estava sendo cobrada pelas suas dívidas, e não sabia o que fazer. Eu entendo, olhando para essa história, que essa mulher, ela estava vítima dessa situação, que ela estava passando por uma situação difícil na sua vida. Elias não, irmãos, Eliseu. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, vai falar: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me o que tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E aí a gente vai ver mais adiante ele pedindo ela para trazer vasilhas, para que aquelas vasilhas fossem enchidas. Aquela mulher, ela estava vivendo naquele exato momento um fardo na sua vida, que talvez por mais que ela não expressasse aquilo aos seus vizinhos ou às pessoas que ela conhecia, ela estava vivendo um medo, um terror na sua mente. Agora eu estou endividada, meu marido, que era o provedor dessa casa, faleceu, e agora como que eu hei de pagar uma dívida tão tamanha, se o que eu tenho na minha casa é tão pouco? Mas quando aquele homem chega enviado pelo Senhor Jesus e pede àquela mulher que tome uma atitude de pegar as vasilhas e ter simplesmente fé, que a história dela a partir daquele momento ia ser moldada, irmãos, a gente não vê essa mulher olhando para Eliseu e questionando o que ele estava fazendo ali, mas a gente vê essa mulher correndo e fazendo o que ele pediu para que ela fizesse. E ali a gente vai ver que uma mulher que estava vivendo uma situação difícil, a ponto de perderem os seus filhos por causa de uma dívida, uma mulher que estava talvez com o seu azeite contado para poucos dias, ali a gente vê o Senhor entrando na casa dela, estruturando aquilo que estava desestruturado, renovando a esperança onde não tinha mais, renovando a alegria onde não tinha mais. E a gente vê o Senhor Jesus falando assim: olha, eu vou mandar você viver do resto. Sabe por quê? Porque aonde eu coloco a mão, por mais que pareça pouco, a cada dia você vai viver uma novidade de vida diferente. E hoje eu te ordeno a viver e desfrutar de algo que você nunca pensou e nem imaginou viver na sua vida. Vive do resto, porque não é hoje a abundância de hoje que te dará fartura amanhã, mas é o pouco de hoje que te alimentará amanhã, é o pouco de amanhã que te acrescentará para ir morar nos céus. Não é o muito, irmãos, que acrescenta a nossa fé. Não é a abundância que acrescenta a nossa fé, não. É a gente viver no pouco, porque quando a gente está em abundância, a gente começa a desperdiçar e espanar para fora, porque está sobrando muito. Mas quando a gente vê que a gente está vivendo, irmãos, por um fio, se eu jogar para fora pode me faltar, a gente vai viver aquele resto com cuidado, falando assim: peraí, eu preciso zelar hoje para ter amanhã, eu preciso crer hoje para ter amanhã, eu preciso cuidar hoje para que a minha fome seja sustentada amanhã, eu preciso agradecer hoje para amanhã desfrutar disso que o Senhor me proveu. Talvez a gente olha para essa situação e fala: como o Senhor manda uma mulher viver do resto? A primeira vez que eu ouvi isso, me soou estranho aos meus ouvidos. Falei: Senhor, meu Deus, do resto? Que coisa estranha. Mas, irmãos, eu entendi que quando o Senhor fala isso para a mulher, Ele está falando para ela ter cuidado, de cuidar e zelo dos seus próximos dias.
O Senhor está falando para aquela mulher: olha, o que você precisa não é só hoje. O milagre que eu vim te enviar não é o final da tua história. Tu vai precisar prolongar essa fé para mais dias que virão por aí. O sofrimento que você passou hoje não é só hoje. Você venceu o de hoje, mas a tua fé vai precisar vencer outros dias que você talvez vai passar. Aí eu entendo o Senhor olhando para aquela situação e falando assim: olha, mulher, a experiência que tu está vivendo hoje, você vai ter maturidade para vencer outra ainda maior amanhã. Então é isso que o Senhor faz conosco, irmãos. Muitas das vezes nós sentimos como se nós fôssemos passados em alguma coisa e triturados, e a gente sente o nosso corpo doído, e a gente não entende por que nós estamos vivendo tais situações. Mas quando a gente quieta e para de ouvir os ruídos lá fora, a gente vai escutar a voz do Senhor Jesus falando ao nosso ouvido: olha, se você parar e me escutar, e parar com a revolução do mar que está dentro de você, você vai entender com a minha voz tranquila e suave que o que eu te levo a viver hoje é mistério para que eu vou te levar para viver amanhã. Então, irmãos, que tipo de fardos está sendo tão pesado na nossa vida, que está nos fazendo desanimar de servir, que está nos fazendo desanimar de crer que o Senhor pode agir de forma sobrenatural na nossa vida? Que tipo de fardo é maior do que a presença de Deus na nossa vida? Que tipo de cansaço, que tipo de desesperança pode substituir a presença de Deus na nossa vida? Quando nós vamos olhar para Salmo, Davi falando assim: Senhor, olha aqui para o meu coração, sonda ele, Senhor, vê se há em meu coração algum caminho mau que não pertence a ti. Quando eu olho para essa palavra, eu entendo Davi falando exatamente às vezes quando nós expressamos às vezes para nós mesmos. Às vezes, irmãos, a gente se olha para nós, para dentro de nós, e a gente fala assim: Senhor, eu não me entendo, nem eu mesma me entendo. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo Davi falando para o Senhor: Senhor, talvez eu tenha passado, ou talvez eu estou passando por situações que eu não estou entendendo, mas se o Senhor sondar o meu coração e começar a fazer algo sobrenatural, a tirar aquilo que não me acrescenta, a cuidar daquilo que eu não estou sabendo cuidar, aí as profundezas da minha amargura, eu sei que eu vou vencer. Porque muitas das vezes nós passamos por luta que nós nem sabemos de onde é que nós tiramos ela. Muitas das vezes nós passamos por situações que nós nem sabemos de onde ela veio, essa situação. Às vezes a gente acorda aflito, cansado, estressado. Às vezes a gente pensa: é por causa de uma dívida, ou é por causa que fulano falou algo comigo, ou é por causa do meu trabalho. E aí depois a gente olha para aquela confusão na nossa mente e a gente fala: nem eu mesmo sei o porquê que eu estou dessa forma. Então por isso é a necessidade que nós temos, irmãos, de fazer assim como o Davi fez, pedir para que o Senhor sonde o nosso coração e tira de dentro do nosso coração aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que tira a nossa fé, aquilo que tira a nossa força, aquilo que nos enfraquece, aquilo que nos entristece, e que nós possamos, irmãos, pedir graça ao Senhor, para que nós venhamos ser fortalecidos a cada dia mais e mais pela presença do Espírito Santo, pela graça do Senhor Jesus. E para encerrar, lá em João, capítulo 14, versículo 1, a palavra vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Se você nesta noite entrou, irmãos, aqui na igreja, pensando que você tem algum fardo, ou algum cansaço, ou alguma situação que talvez você não possa suportar, que talvez você não possa aguentar, lembra-se dessa palavra. O Senhor falando para você ficar tranquilo, não se turbar é se controlar, não se turbar é ficar em paz,
Não se turbar é acreditar. Não se turbar é ter fé. Não se turbar é ter esperança. Não se turbar é renovar as tuas forças na presença do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Ruth. A palavra foi transmitida aos nossos corações, basta somente nós crermos no grande Deus, no Jeová Jiré, o provedor. Glória a Deus, é Ele que provê nas nossas vidas, amém? Glória a Jesus. Eu vendo ali o nosso irmão presbítero Ronaldo falando das bênçãos, e sexta-feira que passou, até fui surpreendido ali também com o meu patrão. Ele aumentou R$200 no meu salário, então eu estou muito satisfeito por isso, amém? Graças a Deus, mudei de um lugar para o outro, fui abençoado. Eu sempre tenho falado aqui que este ano 2023, que lá pode virar o que cabeça para baixo, mas nós cremos no Senhor, precisamos crer, aleluia. Quando nós cremos, irmão, as pedras saem do nosso caminho. Glória a Jesus. Passamos por cima, em tribulação, vem falácia, vem levante, né? O Ronaldo me falou, mas quando nós estamos firmes, crendo, Ele abençoa. Basta nós tomarmos a atitude, foi a atitude que eu tomei este ano 2023, de ser melhor, de ser fiel ao Senhor, e Deus já me deu o sinal. Glória a Jesus, eu quero cumprir com a minha promessa em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, esta noite maravilhosa, Senhor, aleluia, onde o Senhor está com seus olhos fitos, conhece, aleluia, a angústia de cada coração, a lamúria, a necessidade de cada um dos teus filhos. Eu sei, aleluia, que as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos tampados para não ouvir as nossas orações, as nossas súplicas. E em nome de Jesus, seremos abençoados mais e mais, Senhor, neste ano de 2023, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não só agora, mas para todo sempre. Toda a igreja diz amém. Está terminado em nome de Jesus. Tenha uma boa noite em Cristo Jesus.